Iniciaremos a primeira mesa com o tema Apresentação de uma política de desenvolvimento integral para a primeira infância. Convidamos para coordenar a primeira mesa a senhora Sônia Maria da Silva, diretora técnica e consultora da SS Consultoria. Já encontra-se na mesa o palestrante Ricardo Paes de Barros, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Convidamos ainda os debatedores Osmar Terra, deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Andréa Torres Sansota, gestora nacional do programa Chile Cresce Contigo, do Ministério do Planejamento do Governo do Chile. Cristina Maria Silva Albuquerque, coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil, HIV/AIDS do Unicef. Maria Tereza Olívia Marcílio de Souza, coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional pela Primeira Infância e gestora institucional da Avante. O debatedor James Heckman, professor de Economia da Universidade de Chicago, Prêmio Nobel de Economia de 2000, não estará presente neste seminário. Por esse motivo, assistiremos um vídeo enviado pelo debatedor. Bem, bom dia a todos. Temos aqui a incumbência de coordenar essa mesa, com tantas propostas e falas importantíssimas. E daremos início, então, com a fala do Ricardo Paes de Barros, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ricardo, com você. Bom, obrigado. Eu vou passar rápido aqui pelo início dessa apresentação. Na verdade, essa apresentação é uma versão curta de uma versão mais longa que está no site da SAI e que todos podem
consultar. Como eu já tinha falado antes, na verdade, a ideia dessa política vem da constatação de alguns fatos empíricos importantes, né? O primeiro deles é uma enorme queda na mortalidade infantil que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, nesse gráfico, quer dizer, a gente pode ver o fantástico progresso brasileiro. Essa linha de cima é a situação do Brasil em 96, a linha de baixo, a situação do Brasil 10 anos depois. Nesse gráfico, né, o eixo horizontal é o grau de vulnerabilidade da população. Então, a gente vê que, obviamente, quanto mais vulnerável a família, maior a taxa de mortalidade infantil. E também que a queda na mortalidade infantil foi extremamente acentuada e muito mais acentuada entre as famílias mais vulneráveis do que entre as famílias menos vulneráveis. Então, isso é um exemplo do grande sucesso brasileiro na última década. Mas esse sucesso, na verdade, apesar desse sucesso, a gente ainda continua com uma situação limitada. Quer dizer, se a gente olhar para essa tabela, a gente vai ver que a mortalidade infantil no Brasil, ela saiu, apesar de ela ter saído de 34%, 34 por mil nascidos vivos em 2000 para algo como 20 por mil em 2010, o Brasil, em 2010, aquele 52 ali é o número relevante, 52% dos países do mundo tem uma taxa de mortalidade infantil mais alta que a do Brasil. Ou seja, o Brasil ainda está no meio, o Brasil ainda é um país mediano em termos de mortalidade infantil. Na verdade, e isso contrasta com a situação do Brasil em termos do PIB. Se a gente olhar ali na penúltima linha, a gente vai ver que a posição do Brasil em termos do PIB é quase que 60%. Ou seja, embora o Brasil, embora metade dos países do mundo tenham mortalidade infantil mais alta que a do Brasil, 60% dos países do mundo têm, na verdade, renda per capita menor do que a do Brasil. Isso quer dizer o seguinte, que o Brasil tem uma posição 60 em termos de renda per capita e uma posição 50 em termos de mortalidade infantil. Isso está dizendo que o Brasil, apesar de todo o progresso que ele alcançou na última década, ainda continua sendo um país que tem um desenvolvimento econômico muito mais acentuado do que um desenvolvimento social, em particular na primeira infância. Eu queria só mostrar um gráfico que vem depois desse, que mostra um outro grande desafio para a política social brasileira, é que, apesar de todos os avanços institucionais, de toda da nossa própria Constituição, dizer que a prioridade tem que ser para a infância e para a adolescência, a extrema pobreza entre crianças, em particular na primeira infância no Brasil, é o dobro da média brasileira. Quer dizer, esse gráfico ele mostra o grau de pobreza e no eixo horizontal a idade das pessoas. E você percebe que entre as crianças, enquanto que a média brasileira é que 8% da população permanece extremamente pobre, entre famílias com crianças pequenas, esse número chega a 16%. Ou seja, na verdade, essa maior foco na primeira infância ainda não é uma realidade em termos de combate à extrema pobreza. Então, isso quer dizer que, apesar de todos os progressos que o Brasil tem feito, né,
nós ainda temos um grande desafio pela frente. Para tentar alcançar, resolver e solucionar esse grande desafio, nós estamos propondo, para nós discutirmos, uma tentativa de organizar, de consolidar a política de primeira infância em torno de 4 grandes eixos. Esses 4 grandes eixos são os seguintes. Em primeiro lugar, a coisa mais importante, talvez, seja uma tentativa de unificar todos os serviços que nós temos no país em termos de atenção à primeira infância. Ou seja, é fazer na primeira infância, em certo sentido, e mal comparando aquilo que a gente fez nos programas de transferência de renda. Ou seja, fazer com que a sociedade brasileira entenda que o Brasil tem uma política de primeira infância. Essa unificação, ela não é simples. E como eu vou tentar comentar, ela tem que ocorrer em 7 domínios diferentes simultaneamente. E aí eu vou comentar sobre esses 7 domínios. Em segundo lugar, ao contrário da política de unificação, por exemplo, inicial, né, que agora com o Brasil Sem Miséria é muito mais customizado, mas a unificação dos programas de transferência de renda, uma vez unificado, as famílias têm um cartão e, na verdade, todas as famílias que estão no programa, exceto com uma pequena diferença de quanto elas recebem, são mais ou menos tratadas da mesma maneira. É por isso que o ministro comentou aqui que nós estamos frente a uma política de segunda geração. Porque, se por um lado a gente quer unificar todos os serviços, por outro lado, nós temos que unificar esses serviços reconhecendo que cada criança é única e que, portanto, cada criança precisa de um atendimento individualizado, de um atendimento customizado. Então, é a unificação dos programas com atendimento personalizado. Isso é o segundo grande eixo da história. O primeiro, unificação. O segundo, customização do atendimento. O terceiro ponto é muito naquilo que o deputado Osmar Terra comentou, que o ministro comentou. A atenção à primeira infância, ela não ocorre apenas fora de casa. Ela não ocorre apenas pelo agente comunitário de saúde ou pela equipe do PAIF, ou numa creche. O desenvolvimento da criança, apesar de ocorrer de uma maneira não linear, ele pode estar acontecendo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Logo, para você ter uma política de atenção integral à primeira infância, para um país poder dizer que ele tem uma atenção integral à primeira infância, essa atenção tem que ser realizada em todo lugar, todo o tempo. Isso quer dizer 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todo mundo tem que participar desse programa, e esse não é um programa para atendimentos em postos de saúde, ou no CRAS, ou em creche. Isso é para um atendimento 24 horas, o tempo todo. E isso quer dizer que envolve toda a atenção que a família dá à criança, é parte desse programa, é uma parte importante. Toda a atenção que ela vai receber no CRAS, na unidade de saúde, na creche, é parte desse programa. Todo atendimento que ela vai receber em casa, através de visitadores, é parte desse programa. Então, o atendimento pode ser em casa, o atendimento pode ser fora de casa, o atendimento pode ser em casa pela família, pode ser fora de casa pela família, pode ser em casa por agentes públicos, pode ser fora de casa por agentes públicos. A ideia é de que o desenvolvimento da criança tem que ser estimulado, promovido, acompanhado 24 horas por dia, 365 dias por ano, por todo mundo. Então, essa é a ideia do terceiro princípio, do terceiro eixo. O quarto eixo é uma discussão sobre direitos positivos e negativos. Nós já praticamos
uma política de primeira infância voltada para o desenvolvimento infantil no seu sentido mais amplo. Mas nós continuamos medindo o nosso sucesso pela redução na taxa de mortalidade, pela redução da subnutrição, pelos indicadores mais básicos, aonde nós estamos avançando bastante. Mas nós estamos esquecendo de ratificar que o nosso compromisso é com o desenvolvimento pleno da criança em todas as suas dimensões, em todas as suas competências. Então, vou passar agora, simplesmente, de uma maneira rápida, sobre os componentes desses 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo da unificação e da integração. A coisa mais preocupante hoje para uma mãe é que, se ela mora numa comunidade pobre, ela acorda de manhã e ela não tem certeza se ela está dando ao seu filho a melhor atenção que é possível dar, dada a oferta de serviços que existe naquela comunidade. Hoje nós temos uma política social dada pelo município, dada pelo terceiro setor, dado por programas estaduais, tão rico, mas, por outro lado, com tantas portas de entrada, que a mãe não está claro para ela de que ela está conseguindo acessar tudo aquilo que ela tem direito. Então, o nosso primeiro ponto é dizer o seguinte: vamos criar uma cortina e vamos dizer para a mãe o seguinte: olha, tudo que está aqui para trás dessa cortina, nós vamos organizar para você. Existe, a partir de hoje, um único programa no Brasil, na sua cidade, na sua comunidade. O programa é esse. Se você visitar esse programa, você está visitando todos os programas de primeira infância na sua comunidade. Ora, mas não adianta eu falar isso e esse programa ter 14 portas de entrada. Então, acompanhado com a unicidade do nome, vai ter a porta de entrada única, aonde ele vai ter uma pessoa para recepcioná-lo, que conhece perfeitamente a política social daquela comunidade e que vai acompanhar e dar uma orientação, uma tutoria para aquela mãe de como ela utiliza toda a política social daquela comunidade. Então, nós temos uma política única, com uma porta de entrada única, com uma pessoa para conduzir, orientar essa família nessa conduta. Mas se nós fizéssemos só isso, hoje uma mãe, para aproveitar plenamente os serviços disponíveis na área em que ela vive, ela tem que ter pós-graduação em política social. Porque para entender a política social de primeira infância é uma tese, ou algumas teses de doutorado, ou você pode gastar tranquilamente 5 anos para tentar entender tudo o que está acontecendo. Ora, se nós simplesmente colocamos essa cortina e essa porta de entrada, nós iremos transferir a necessidade de ter pós-graduação em política social para quem irá atender a mãe. Para evitar que nós precisamos ter alguém com doutorado em política social para atender cada mãe, nós precisamos organizar a nossa oferta de serviços. Então, a terceira e quarta unificações tem a ver com a organização do que nós oferecemos. E isso tem a ver com a unificação e criação de um protocolo e de um calendário único em cada comunidade. Ou seja, nós vamos ter um protocolo nacional, digamos assim, que diz exatamente quais os serviços que cada criança pode utilizar, quando ela deve utilizar, em que condições ela deve utilizar, etc. Ou seja, nós vamos ter a oferta de todos os serviços conectada, intersetorialmente, com um calendário associado a isso. Ou seja, a mãe vai saber quando é que vai existir um curso para ela, uma espécie de uma tutoria para ela cuidar melhor do seu filho. Ela vai saber quando vai ser as inscrições para as creches, ela vai saber quando é a data para vacinar e assim por diante. Ou seja, ela vai ter naquela comunidade, vai servir quase como se fosse um desses centros turísticos, que você chega lá e aí está marcado todas as atividades que existem, tá certo? E o que você tem que fazer para ir para cada uma. Então a mãe vai chegar nesse lugar, ela vai ter o calendário completo
das atividades na comunidade e vai ter ali exatamente todos os serviços que ela pode atender, o que ela precisa para acessar cada serviço daquele, quem pode acessar aquele serviço, tá certo? E como esse acesso é realizado. Então, isso é uma tentativa de organizar a oferta, tá certo? De tal maneira que tudo que essa pessoa que vai atender a família precisa fazer, no fundo, é seguir esse protocolo. Ele não precisa ser, na verdade, alguém com pós-graduação em política pública. Ele vai seguir esse protocolo. Mas a execução desse protocolo também precisa de algumas unificações. Em primeiro lugar, se nós queremos dar um atendimento integrado para a criança tem que ter um protocolo unificado. Ela tem que ter um protocolo único, de tal maneira que a creche, a educação, a saúde, a assistência, o conselho tutelar, todos vão ver o mesmo protocolo daquela criança. É claro que estão envolvidas aí informações sigilosas que o médico não vai permitir que o educador veja e vice-versa. Então, na verdade, esse protocolo, ele é um protocolo daquela informação que é relevante e útil para que todos compartilhem, e não necessariamente toda a informação que o médico ou o assistente social ou o educador tenham sobre a criança. Tá certo? Então, obviamente, tem uma proteção de sigilo, de privacidade, mas, obviamente, que esse protocolo é uma condição para que você possa acompanhar o atendimento que essa criança está recebendo na comunidade. Além disso, é impossível você aplicar esse protocolo sem um sistema de avaliação, porque, no fundo, o protocolo se acontecer isso, vá para tal lugar. Se acontecer isso, vá para outro lugar. Então, com esse protocolo, você tem associado a ele um sistema de avaliação que avalia o desenvolvimento da criança em todos os seus domínios e que é feito de maneira repetidas vezes ao longo do desenvolvimento da criança. Isso vai permitir que nós acompanhemos o desenvolvimento da criança ao longo dos vários anos. Uma das coisas, o Chile certamente tem várias coisas impressionantes, mas eu acho que uma das mais impressionantes é o fato deles terem estatísticas praticamente nacionais sobre desenvolvimento da criança, nos seus vários domínios, há mais de 25 ou 35 anos, tá certo? Então, isso é uma estatística que a gente atualmente tem a nível clínico, a nível muito localizado, nós não temos nenhuma estatística a nível nacional sobre o desenvolvimento socioemocional, de coordenação motora, cognitivo das crianças na faixa de 0 a 3 anos. Bom, por fim, nada disso vai funcionar se nós não unificarmos a gestão local. Nós temos que usar, por exemplo, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança ou outras formas de coordenar a gestão local, mas nós precisamos de uma mesa em torno da qual nós vamos ter a educação, a saúde, a sociedade civil, a assistência social, o conselho tutelar, e nós vamos discutir o caso de cada criança. Ou seja, nós vamos sentar na mesa, é uma mesa válida para cada comunidade, onde cada comunidade vai discutir, olha, essa criança nós encaminhamos do A para o B, o que aconteceu, o que não aconteceu, vai ser a maneira da gente ter, na verdade, uma maneira de efetivamente monitorar o que está acontecendo. Bom, isso leva à unificação. A customização e a adequação é a ideia de que toda criança é única. Se toda criança é única, o atendimento tem que ser personalizado. Então, cada criança tem necessidades específicas, requer um atendimento personalizado, embora todas devam ter iguais oportunidades, cada uma deve ser estimulada da sua maneira, e isso leva a que nós tenhamos que construir com cada criança um plano de desenvolvimento e de atendimento individualizado, personalizado. E nós temos que acompanhar esse plano de desenvolvimento e de atendimento individualizado. Ou seja, cada criança terá seu plano e cada criança terá seu plano acompanhado. Muitos dos programas
Na verdade, saúde da família já faz isso numa certa dimensão, Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul faz isso em certas dimensões, a ideia é consolidar tudo isso. Então, nós estamos falando de unificar os programas, mas, ao mesmo tempo, garantir um atendimento individualizado. A outra coisa é garantir que o atendimento é feito em casa, é feito fora de casa e é feito por agentes públicos em casa. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha centros. A ideia central da história é, em primeiro lugar, garantir todas as condições, toda a informação, toda a orientação que os pais precisam para cuidar dos seus filhos. Não adianta a gente acreditar, nenhuma creche de tempo integral vai dar conta de promover o desenvolvimento pleno de uma criança se os pais não estiverem bem informados. Porque parte do dia, parte da semana, parte do ano, as crianças estarão em casa. Então, os pais têm que participar desse processo de desenvolvimento e, portanto, eles têm que ter as condições, eles têm que ter a informação, eles têm que ter as orientações. Por outro lado, nós temos que ter locais, que podem ser CRAs, unidades da saúde, aonde essa criança vai periodicamente e aonde ela é avaliada, ela é monitorada, ela é atendida e recebe diversos tipos de atendimento. E uma ideia seria a gente utilizar toda a infraestrutura que a gente tem de educação infantil para não só atender aquilo que nós consideramos alunos da educação infantil, mas garantir que toda criança no Brasil tenha acesso a alguma estimulação, podendo, por exemplo, ir a uma creche uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias para interagir e ser estimulada nas dimensões que ela mais precisa. A outra coisa importante é você poder contar com um sistema proativo, ou seja, aquelas crianças que não estão cumprindo com o seu plano de atendimento precisam receber visitas domiciliares para a gente saber por que esse atendimento não está acontecendo. E mais do que isso, aquelas crianças que vêm de famílias mais vulneráveis, nós temos que ter um agente que vá a essas famílias, é como se esse agente estivesse levando aulas particulares para essas crianças. Ou seja, esse atendimento a domicílio é como se algumas crianças precisassem de um atendimento mais próximo, mais intenso, e daí a ideia desses agentes. Por fim, só terminando, é a questão da expansão do escopo. Hoje, nós temos a ideia dos direitos negativos e direitos positivos. Os direitos negativos são prevenir, proteger, defender para que a criança não morra, não tenha fome, não seja vítima de maus tratos. Nós temos que nos preocupar com isso, mas nós temos que levar em consideração nesse nosso planejamento todo que nós já migramos para uma outra área, onde o objetivo é fazer com que a criança tenha uma boa condição de vida, que ela possa brincar, pular, saltar, correr, desenhar, que essa criança tenha oportunidades para desenvolver todo o seu potencial, que ela seja estimulada para isso, para que ela tenha condições para aproveitar todas essas oportunidades. Então, isso é a garantia, digamos, dos direitos positivos. E aí, eu queria só terminar com esse gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte: um país pobre, ele, no eixo X eu tenho direitos negativos e positivos. Esse gráfico tenta mostrar o seguinte, que um país pobre está preocupado se as crianças vão morrer ou não, se elas estão passando fome ou não. Na medida em que o país fica mais rico, ele caminha para uma situação desse tipo, onde os direitos positivos começam a ficar mais importantes. Na hora que ele chega numa situação tipo a brasileira, que é de um país de renda média, o direito negativo e positivo passa a ser igualmente importante. Mas mais do que isso, nós estamos migrando para uma situação de renda ainda mais alta, aonde a maior parte dos nossos recursos da política pública vai estar voltada para a promoção de oportunidades, melhoria nas condições de vida e melhoria nas condições para as crianças possam aproveitar a oportunidade. Então, nessa tentativa de unificar, consolidar, customizar e dar uma atenção integral
e 24 horas, 365 dias por ano, nós temos que montar isso já com o olho no futuro. Ou seja, montar isso olhando para o desenvolvimento pleno das capacidades, das habilidades, dos sonhos de cada uma dessas crianças. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de informar que o vídeo que nós vamos passar agora do Jamie Heckman estará disponível no site da SAI, que é www.sai.gov.br. Bem como o texto, tanto em inglês como em português. O texto em português já foi distribuído. Quem não tem, por favor, procure uma recepcionista que ela está distribuindo o texto em português. Gostaria de informar ainda que, ao final, após os debatedores, nós receberemos perguntas que devem ser por escrito, entregues também à recepcionista. E, por favor, nessas perguntas, coloquem o nome, a instituição e o e-mail, para que possamos depois catalogar e, se for necessário, responder também por e-mail. Então, o debatedor agora é através do vídeo. Por favor, pode colocar o vídeo do James Heckman. O som. Well, we just heard the 4 ideas and its ability to improve lives, capability, generation. But Temos problema. Valuable guidelines. They could be qualified, may be improved in certain ways, and I'll try to clarify that. Se for necessário, a gente troca a ordem. Já conseguiu? Well, we just heard a discussion of 4 ideas and how Brazil might, in fact, improve its ability to improve children's lives and to enhance the capability of this next generation. And I would argue that these 4 points are interesting and valuable guidelines. They could be qualified, may be improved in certain ways, and I'll try to clarify that, what I mean. First of all, there's no question about it that improving the quality of services for young children in a way that gives some equal opportunity children from young, disadvantaged families and from somewhat more established middle-class families will be a good thing, to provide a sense of common opportunity so that children who now currently lack that opportunity will have that opportunity. And I think the idea of creating some kind of unified system will help establish, at least I hope it will establish, a minimum standard, and maybe more than just a minimum standard, of quality that will essentially ensure that children will be able to have an environment that is stimulating, that is going to provide them with encouragement, that's going to give them the kind of skills they need in the lifetime. And I think a national program, some kind of standard, which puts together diverse programs that currently exist in Brazil, has the potential benefit of putting together a comprehensive curriculum that will recognize and make available to children of all walks of life the learning
that's taken place in child development, not only in Brazil, but around the world. So I think we want to think about stimulating, and we want to think about offering the same or and high level of quality to all. It's very important that the standards be high, that we keep the standards at a high level. So it's uniform, but uniform at a high level. So I would argue that's a very powerful role. And the goal of one of the 4 goals here is to basically bring in the family, to help the family plan, to help the family recognize what are the available services, how they might be used wisely. And then another goal is to integrate these services in ways to recognize, and I think this is missing in a lot of understanding of child development, that we're going to miss the links that occur between the cognitive, the social and emotional, and the health aspects of human development. Typically, in most countries anyway, these tasks of trying to promote cognition, to promote social skills, to promote health, family policy, all of these are treated as kind of independent silos without any integration whatsoever. And I think the value in trying to put these together builds on the strength of the evidence, how these skills interact with each other, the symbiosis of these skills, the fact that skills beget skills, that a healthy child actually is a child that's going to learn more, that's going to be more engaged, maybe more open to experience as well, that a child who actually is also more motivated in some ways, more open to experience, more agreeable, gets along with colleagues, with peers, is actually going to be someone who's going to learn more and maybe be healthier too because of the fact that they can reach out, learn from each other, and understand when one has a limitation the other doesn't, and maybe self-correct or at least bring the parents to knowledge of this. And then the parents themselves, because they have advantage of all of these health and cognitive and family services, can essentially help put these tools together. And the program will give the parents the tools to do that. So the methodology comes together. Well, they appear to be 4 different points. These points are highly unified in the sense that they do recognize that we want minimum skill standards, minimum abilities, minimum capabilities, minimum curricula given to children, that they recognize the multiple traits of children, that they be individuated, that we understand that children are not all developing in the same way. So a uniform curriculum is crazy because all children don't progress at the same way. There are substantial differences even in the development of boys and girls on average about the maturity, the age at which children reach, the level of violence, the level of control, self-control, differ. And age 3 and 4 and 5, there's profound differences, not just between boys and girls, but between kids of different social backgrounds, maybe children even of the same social background with possibly different parenting. So individuating is something very, very good. We are in a world where we have individuals, and we recognize increasingly the role of individuals, and we need an education system and an early education system that recognizes this as well. So I think that a program that essentially recognizes these synergies and puts together the structure of these different skills that interact in a way that we didn't understand 20 years ago, that are self-productive and cross-productive in ways that we didn't understand before. Really building such a system can be extremely valuable. Now the question is, should Brazil do such a system? Should Brazil actually have such a system? Can it afford a system? Well, there are a couple of answers. The first is, can it afford not to have the system? Brazil has made tremendous progress in promoting its educational levels. No question about it. When Ricardo was a graduate student at the University of Chicago, I think the average level of education of the Brazilian was close to 4 years for the whole workforce, very low. In the last decades, that has gone up. It's gone up substantially. And with the new generation, it's gone up tremendously. So not just the average, but the ones among the younger cohorts. That's created greater social inclusion. It's helped reduce inequality somewhat. It's helped Brazil's economic growth tremendously as it has a more educated workforce. But I think there's a lot more room to go, and especially as Brazil gets wealthier and wealthier, as the policies of the country expand, and as the productivity of the country expands, it really needs to continue this process of building up a good workforce and a more equal society. Brazil has made progress towards reducing inequality.
But it hasn't made as much progress as it could make. And part of what we can do, I mean, it's gone part way by making transfers, but the ultimate transfer to individuals, the ultimate benefit of these programs is going to be in giving the children of each generation, succeeding generation, more and more skills so that they can essentially make their own transfers. They can earn their own way. They can essentially become independent. They can essentially have the full access, the rights to develop to their full potential. And I think it's a natural progression in economic development. And Brazil is well on the way towards economic development. I think the common acronym now is BRIC, right? The BRIC countries, Brazil, Russia, India, and China. These are all countries. They shouldn't all be lumped together, but in some ways they should be. They both, all four are basically very, very strong economies, large economies, economies that actually have great influence and in the world economy and in the world more generally. But I also think that each of these economies, especially Brazil and China and India, have shown a lot of economic development, and they have a dividend now. And they can move away from a notion that was kind of more or less guided by minimal standards of saying, let's avoid the worst case conditions for our children. So Brazil is not Malawi. Brazil is not Uganda. It is not a desperately poor country in a way that Malawi and Uganda and countries in Central Africa and some countries in Asia still today are. So how can it harvest the benefit of its economic growth now? It can reinvest it in some ways. Instead of just giving higher consumer level, that's consumer spending, that can be part of the story. But another important part of the story will be to make sure that the next generation is even better off than this generation, to make sure the opportunity is there. And so I think Brazil is wisely moving, and this agenda that's been suggested is basically suggesting how you can move to a society that gives positive capabilities and promotes real opportunities for children. So instead of just preventing them against the worst cases, preventing them against being exposed to the most deleterious conditions, that they can actually benefit and essentially progress and reach their full potential. So it's a natural progression that Brazil moves up this scale, and I anticipate that this will be a very successful agenda as these 4 points are united together into a wise social policy. Thank you. Bem, vamos prosseguir então com o nosso debate. Eu gostaria de lembrar aos debatedores que se encontram aqui na mesa que o nosso tempo está bem cronometrado aí, já estamos no avançado da hora e cada um terá 10 minutos para as suas considerações. E para iniciar então com os presentes aqui na mesa, temos Andréia Torres Sansolta, gestora nacional do programa Chile Cresce Contigo, do Ministério do Planejamento do Governo do Chile. Andréia, por favor. Muy buenos días. Primero que nada, mientras instalan la presentación, ¿se escucha bien? ¿Sí? Primero que nada, agradecer la gentil invitación. En segundo lugar, todo lo que voy a decir ahora es parte de la lectura de la propuesta, pero también es parte de la experiencia de la implementación de Chile Crece Contigo desde el año 2007 en Chile, y yo siendo parte de la implementación de esa política desde el año 2008. Y por último, como ya se habrán dado cuenta, no hablo portugués ni portuñol, así que pido las disculpas del caso. Trataré de hablar despacio, pero además me tomé la libertad de poner las ideas que quería compartir en 4 láminas que en realidad espero que sirvan en algo a vuestra reflexión y al desafío que quieren lograr. Es altamente valorable el diseño de una política integral de apoyo a los niños y las niñas que considere las distintas dimensiones que influyen en el desarrollo infantil temprano. Ustedes efectivamente no parten de cero, existen avances institucionales significativos, ya las mencionaba Ricardo, ampliación de servicios dirigidos a la primera infancia, creación de programas innovativos en los niveles locales del país, y efectivamente también es fundamental
que seamos capaces de reconocer los logros que tenemos en materia de salud, en materia de educación, en materia de superación de la pobreza, porque ese es nuestro punto de partida. Pero también está el desafío de identificar cuáles son las brechas que queremos superar en materia de pobreza, de salud, de educación, de asistencia social. Identificar también entonces cuáles son las intervenciones más efectivas, las más oportunas y las más pertinentes para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en términos de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil. Por favor, pode passar o slide. Gracias. La tecnología. También, por otra parte, antes de identificar y unificar los distintos programas, que es altamente interesante y valorable, también me parece una tarea necesaria evaluar la efectividad y la calidad de los mismos. Efectivamente, cuando tiene uno un conjunto de programas, además de querer ponerlos en orden y poder unificarlos, hay que saber si todos los programas valen la pena y es necesario mantenerlos en el tiempo. Por otra parte, y esto lo conversábamos también en enero cuando tuvimos el placer de recibir a los amigos brasileños en Chile, no es solo fundamental identificar, unificar programas y servicios que están dirigidos a atender las características particulares de cada niño, sino que también es muy importante cómo construimos un discurso coherente respecto al desarrollo infantil por parte de los que estamos acá, es decir, los que trabajamos en las distintas instituciones públicas y que nos relacionamos con niños y niñas. Porque, solo por un ejemplo, no podría pasarnos que en salud les estuvieran diciendo una cosa respecto al desarrollo y en educación otra. Va a dar lo mismo que los programas se llamen de igual manera. Tenemos discursos distintos. Y la creación de discursos comunes, coherentes, también hace que quienes trabajamos en la política pública nos sintamos más comprometidos con lo que estamos haciendo. Por otra parte, y ustedes lo plantean, contar con registros de calidad es requisito indispensable, sine qua non, para activar servicios y prestaciones que apoyen el desarrollo de los niños y las niñas. Y esto implica el desafío de qué queremos registrar exactamente. ¿Para qué lo queremos registrar? No es juntar información por juntar. ¿Quiénes van a tener acceso a esa información? Hay ciertos datos de salud que no tiene por qué conocerlos el resto de la población o de los servicios públicos, hay ciertos datos privados de las personas. ¿Y qué uso vamos a hacer con esa información? Si yo recojo información es porque tengo o estoy pensando tener una oferta de servicios que se van a activar cuando sea necesario. Un ejemplo que ponemos mucho en Chile es que efectivamente si no tenemos información estamos ciegos de lo que tenemos que hacer. A un doctor o a una enfermera no se le ocurriría iniciar su intervención sin tomarle la presión a una gestante o sin tomarle los signos vitales. Bueno, en el ámbito del desarrollo infantil y en el ámbito del apoyo a los niños y las niñas y sus familias es lo mismo. Si no sé qué les pasa, no puedo, lo que hago son intervenciones en el aire. Ahí parece que sí. Perfecto. Por otra parte, solamente quizás yo no lo vi, pido las disculpas si no sé leer muy bien en portugués, pero me parece interesante preguntar si se van a incorporar acciones dirigidas a las gestantes. El periodo de la gestación sabemos que se ha demostrado que es un periodo absolutamente crucial en términos del desarrollo infantil. Hay estudios que indican lo que puede significar la presencia o déficit de nutrientes, solo como un ejemplo en términos de lo que ocurre con los niños y las niñas. Entonces, es desde la gestación, es efectivamente desde esa etapa que tenemos que trabajar con los niños y las niñas. Ahora, uno de los mayores desafíos, y eso lo hemos vivido en carne propia en mi país, cuando uno intenta implementar una política que busca ser integral, es cómo logramos la coordinación
y la gestión intersectorial entre ministerios que por naturaleza son sectoriales y también entre distintos niveles territoriales, el nacional, el local, en este caso el federal, etcétera, y además incluso cómo logramos la coordinación entre equipos que trabajan en un mismo sector, pero que tienen diferentes tareas. Ustedes además quieren incorporar activamente el tercer sector, lo que me parece sumamente destacable. Nosotros tenemos todavía déficit en ese ámbito, pero esto implica, como bien decía Ricardo y como lo planteaba, generar protocolos de coordinación, de derivación, de información, junto con mecanismos claros de accountability y rendición de cuentas. Desde ese punto de vista, un aprendizaje solo para poner en la mesa es que nos parece que la coordinación de una política de estas características no puede estar radicada en un ministerio sectorial. Finalmente tiende a poner la conversación o desde educación o desde salud. Tiene que ser un ministerio que sea capaz de coordinar a los distintos ministerios y servicios sectoriales. Finalmente, ustedes mencionaban las vulnerabilidades. Es un tremendo concepto porque implica efectivamente sobre qué aspectos específicos yo me voy a enfocar y por eso es muy importante identificarlas y también, ya sea que sean vulnerabilidades socioeconómicas, culturales, biológicas, etcétera, también saber qué vamos a hacer cuando las detectemos. No basta solo saber que a la familia le falta vivienda o que el niño tiene un déficit en su desarrollo o quizás esa madre tiene una escolaría completa, sino qué prestaciones, qué acciones, qué transferencias o programas se van a activar una vez que yo tengo esa información. Por ejemplo, ustedes han definido visitas domiciliarias. Es interesante conocer qué otras intervenciones podrían sumarse a esa intervención que de por sí es bastante efectiva. No puedo estar más de acuerdo en la necesidad de tener un modelo de evaluación. Es un eje central de cualquier política que intente tener estas características de integralidad. Es la única forma de ir sabiendo si las intervenciones propuestas son efectivamente costo-efectivas, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que eliminar. Y por lo tanto, obviamente, no hay nada más que decir que eso hay que hacerlo desde el principio. Hay que tener grupo control, hay que tener modelos de evaluación para saber si estamos gastando bien los recursos. Somos países con recursos acotados, no podemos darnos el lujo de no gastarlos bien. Y dejé para el final una cosa que ustedes plantean y que es absolutamente central, y es la participación de la familia. No podemos y no queremos sustituir a la familia. Tenemos que ayudarla a educar, a criar, ya que tenga todas las herramientas para que puedan llevar efectivamente su rol en la crianza y en el desarrollo de sus hijos e hijas. De verdad espero que estas cortas reflexiones puedan servir en este tremendo desafío y tarea a la que están invitando hoy día. Muchas gracias. Andréa, muito obrigada. Foram muito importantes as suas colocações. Acho que nós vamos fazer uso de uma boa discussão, né? Estava aqui comentando com o Ricardo. Muito obrigado pela sua intervenção e pelo tempo, viu, que você cumpriu. Por favor, agora, Cristina Maria Silva Albuquerque, ela é coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil e HIV/AIDS do Unicef. Cristina, por favor. Obrigada, Sônia. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, especialmente a minha colega Tereza Macílio, parceira do Unicef em várias ações e hoje avante Secretaria Executiva da Rede pela Primeira Infância e a Rede Nacional, e eu quero cumprimentar a todos, muitos presentes, colegas e companheiros de trabalho de vários anos. Primeiro eu quero dizer que isso é um momento muito especial para o Unicef. Ver uma determinação nacional de uma política de Estado
que integre realmente as ações, as políticas pela primeira infância e que possa, de fato, garantir esse pleno desenvolvimento infantil. Quando nós lemos uma declaração da presidenta Dilma, que diz que um país só pode ser medido pelo cuidado que dá às suas crianças, nós conseguimos vislumbrar realmente que a gente teria um avanço enorme nessa área aqui no Brasil. Não restam dúvidas que esse país alcançou enormes avanços desde 1990, quando vem sendo monitorado. Em termos globais, o Brasil foi um dos 25 países que mais reduziu a mortalidade infantil, portanto, isso é uma questão que deve ser levada em conta, esse avanço. Porém, como já foi dito, e é de conhecimento de todos, hoje o país convive, em relação à PIB, os avanços e a situação econômica, com grandes desigualdades ainda e desafios pela frente. Na verdade, nós temos um Brasil que ainda está na fase da luta pela sobrevivência das suas crianças e um Brasil que está nesse meio termo de sobrevivência e entrar com questões, com políticas de desenvolvimento infantil, isso é muito importante, e já temos também, não é, Osmar, locais nesse Brasil que superaram em muito tempo a questão da sobrevivência, estão naquele patamar de um país rico, discutindo, investindo em políticas, em direitos mais positivos do que negativos. Isso eu estou fazendo esse comentário porque a gente não pode ignorar de uma estratégia em escala de política nacional esses vários Brasis que nós temos. E também dizer que, apesar desses avanços, uma das questões cruciais para que essa política dê certo é que se atinja e se chegue às populações mais vulneráveis. Para isso, a gente tem que ter dados desagregados que levem em consideração as questões de gênero, as questões étnicas, as questões raciais, as questões territoriais e socioeconômicas. Eu queria só, nesse momento, porque é um tema que nós temos discutindo bastante em termos de Unicef no Brasil e a nível regional, a questão da população indígena. Então, se a média nacional da mortalidade infantil chega em 19, nós temos mais do que o dobro para a população indígena, assim como rapidamente passou a questão da desnutrição crônica em 7, as crianças indígenas da região norte, essa proporção passa para 41. Então, nós precisamos... Sem falar que, além dessas questões todas, tem uma questão cultural que precisa ser preservada quando se pensa em trabalhar com essas populações. E eu queria, ao tempo em que eu parabenizo esse esforço do governo brasileiro, que já vem sendo uma luta de muitos municípios, de muitos segmentos da sociedade, uma coisa apenas que eu queria recolocar, Ricardo. Primeiro, eu queria pedir para tirar a chupetinha da boca daquele nenenzinho ali e sugerir que a primeira figura não seja só o bebezinho, seja uma mãe, uma gestante com seu companheiro, com sua família. Essa é uma lógica da intervenção que a gente precisa colocar. Depois eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar para quem ainda não teve acesso, e isso tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo agora, os 2 últimos estudos do Lancet, que foram divulgados em setembro, a nível global, agora no Rio de Janeiro, num evento paralelo
Nós tivemos oportunidade de conhecer a pesquisa com seus autores, e vocês sabem que em 2007 o Lancet lançou um documento que já via a questão do desenvolvimento infantil, apontou muitas questões importantes, como 200 milhões de crianças que estão sendo negligenciadas em nível global, que não têm oportunidade para o desenvolvimento infantil, apontou algumas condições básicas para essa vulnerabilidade, como a pobreza, o estado nutricional e a falta de oportunidade de desenvolvimento. Apontou também 4 grandes riscos, que é a deficiências nutricionais de micronutrientes, ferro, iodo, a questão também da deficiência da estimulação, e eu acrescentaria com uma visão mais forte, dentre esses riscos, a questão da violência, com impacto direto no desenvolvimento infantil. Esse estudo, ele traz agora, em 2011, grandes evidências científicas. Não tem muita coisa nova. O que traz é muito mais evidências científicas, não só do ponto de vista da neurociência, biológico, mas para políticas públicas. Tanto que esse estudo foi feito em 42 programas, projetos, em 72 países, e ele traz para nós apenas um reforço de que algumas questões que devem ser levadas realmente em conta. Quando se avalia os riscos, quando se avalia as oportunidades de proteção e, na segunda parte do estudo, uma estratégia de política pública para intervir nessas questões. E aí eu vejo que não só na política pública do Chile, mas também no que está sendo apresentado, uma consonância em vários aspectos do que está sendo recomendado por esse último estudo do Lancet, que na verdade, a questão da iniquidade reforça o impacto da intervenção nos primeiros anos de vida, em atingimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio com equidade. O nosso diretor executivo, ainda, diante das evidências do Lancet, tem afirmado que negligenciar, ignorar essas evidências não é uma questão quase hedionda, em termos de direitos humanos, e também um grande erro estratégico para o desenvolvimento de uma nação. Coloca, por fim, que, já que temos as evidências, todas as evidências, algumas questões foram apontadas como recomendações. Focar nos mais vulneráveis. Toda e qualquer política pública, ela tem que ser focada universal, mas focada nos mais vulneráveis, para a gente poder avançar nesse patamar. E aí, a intervenção deve começar mesmo antes do nascimento. A observação que a colega do Chile colocou, e para isso a gente tem uma grande oportunidade, que é a própria proposta da Rede Cegonha, no Brasil. A questão das visitas, da importância das visitas domiciliares, teve um grande impacto nos programas que foram avaliados, do investimento na qualidade dos serviços, não é só no acesso, e aí faz um recorte da educação infantil por si, e as intervenções de forma integrada com a família e essas políticas de forma integrada. E, por fim, também eu gostaria de colocar aqui a importância do componente de comunicação nessa política. Nós sabemos que ainda com baixa escolaridade, que as famílias são muito vulneráveis a entender essas informações. Então, uma das questões não é só repassar as informações, mas como trabalhar e como comunicar o que as famílias têm o direito de saber para exigir os seus direitos. O Unicef tem, nos últimos anos, trabalhado desenvolvendo materiais com as famílias,
para o trabalho com as famílias, para o trabalho com os agentes comunitários de saúde, recentemente publicou com o Ministério da Saúde o Guia dos Direitos da Gestante, o bebê, que foi colocado no âmbito da Rede Cegonha. Continuamos totalmente à disposição do governo brasileiro, dos nossos parceiros da sociedade civil, da comunidade científica, e acreditamos que dessa vez teremos realmente uma política nacional que possa garantir não só a sobrevivência, mas o pleno desenvolvimento de todas as nossas crianças. Eu vou ler, em homenagem à nossa colega do Chile, umas palavras da poeta chilena Gabriela Mistral. Ela diz: nós somos culpados por muitos erros e faltas, mas o nosso maior crime é abandonar as crianças, negligenciar a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança, não. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Por isso, Ricardo, não vamos garantir os direitos do cidadão do amanhã. Vamos sair dessa perspectiva. Os direitos da criança são os direitos de hoje. Obrigada. Muito obrigada, Cristina, pela importância também da sua fala e das chamadas aí principais. E gostaria de dar prosseguimento agora com a Maria Tereza Oliva Marcílio de Souza, coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional pela Primeira Infância e gestora institucional da Avante. Maria Tereza, por favor, e obrigada. Bom dia a todos e todas. Senhor? Eu quero inicialmente agradecer o convite para participar deste evento, representando a Rede Nacional Primeira Infância, uma rede que congrega hoje cerca de 110 organizações, entre governamentais, não governamentais, internacionais, instituições de ensino superior, associações comunitárias e outras. E me alegra muito ver que a primeira infância começa a aparecer em novos espaços e ambientes, como já foi falado, inclusive, hoje pela manhã. Para os que há muito lutam pela promoção dos direitos das crianças, esta é uma situação alvissareira. Espero que ela signifique a possibilidade de escuta e a ampliação de possibilidades de propostas articuladas, enraizadas nos avanços já conquistados e que se traduzem em uma primeira infância vivida com dignidade, respeito e amorosidade, na plenitude dos direitos que o país já reconheceu que ela tem. A proposta que o Dr. Ricardo apresenta sobre um protocolo único, com uma série de recomendações para as crianças, trazendo no bojo integração de serviços, unificação, etc., dificilmente encontra opositores. Né? Acho que não se trata de debater nem a essência, nem a qualidade do que foi apresentado. O que eu pretendo trazer nessa minha intervenção, que eu espero breve, são alguns elementos do contexto e das condições oferecidas às crianças hoje, com a intenção de matizar e de contribuir para o enriquecimento do debate, do lugar da sociedade civil, da planície, que se constitui como interlocutor fundamental e necessário e que chega, muitas vezes, em lugares onde o Estado não chega. Então, em primeiro lugar, eu queria continuar na linha de Cristina, fazer uma provocação ao título do seminário e dizer que a criança não é o cidadão do futuro. A criança, da forma como o país já se comprometeu com ela, pelo menos no seu marco legal e institucional, ela é cidadã já. E ela é cidadã plena de direitos já. E sobre isso eu queria inclusive pedir licença e ler um pequeno trecho da introdução do Plano Nacional pela Primeira Infância, um plano elaborado, escrito e discutido pela Rede Nacional Primeira Infância, que foi aprovado pelo CONANDA na sessão de dezembro de 2010, o que é algo fundamental em termos de políticas públicas para o país, e que está hoje com a Secretaria de Direitos Humanos, que a ministra Maria do Rosário tomou para si a coordenação da implementação desse plano junto aos outros planos, no papel que lhe cabe de articuladora das políticas públicas do país. O que o plano diz sobre este tema,
doutor Ricardo, e a Secretaria de Assuntos Estratégicos, é que é lugar comum dizer que investir na criança é investir no futuro, que quem não cuida das crianças, o país não tem futuro. Né? Não tem nenhuma dúvida que investir na primeira infância dá bons resultados. Isso é absolutamente lugar comum, mesmo quando não executado. No entanto, para as crianças, mais importante do que preparar o futuro é viver o presente. Elas precisam viver agora e na forma mais justa, plena e feliz. Se a ambivalência da infância, presente e futuro, exige que cuidemos dela agora pelo valor da vida presente e, simultaneamente, mantenhamos o olhar na perspectiva do seu desenvolvimento rumo à planificação de seu projeto de existência, em que pese ser a criança projeto, prenúncio e preparação da vida adulta, e esse sentido de crescimento exerça fascínio, funde esperanças e arregimente investimentos dos adultos na primeira infância, é necessário ver também na criança um valor nela mesma, isto é, como criança. A infância constitui uma etapa da vida com sentido e conteúdos próprios. Adultos inteligentes, criativos, empreendedores, com ampla flexibilidade mental, são antes consequência do que objetivos da ação nos primeiros anos de vida. Por isso, não olhemos para as crianças na perspectiva do adulto que queremos ver nela. Olhamos para elas por serem crianças, cidadãs, sujeitos de direitos. Então, com essa, já um pouco no ritmo do que a gente pode trazer para o debate, eu gostaria de trazer bem claramente essa contribuição de que a criança é cidadã já. E que ela é um sujeito de direitos, todas as crianças o são e cada criança o é, sujeito de direitos, nas suas circunstâncias, nas suas condições, na sua existência. E o que a gente gostaria de trazer como matiz é a direito à atenção integral e integrada e trazer um pouco dos caminhos percorridos e a percorrer. Os caminhos percorridos eu não vou me deter, porque todos aqui já mencionaram as conquistas, os avanços, tudo que o país já fez por essas e não foi pouco, e foi em pouco tempo na história recente, foi em longo tempo se nós considerarmos nossos 500 anos, né? E nossa história de profunda iniquidade e profundo desalento e desprezo pelo ser humano. Mas nos últimos anos nós tivemos e vivemos bons momentos e momentos de grandes conquistas. Estão listados aí alguns, não pretendo esgotar o tema, né? Mas acho que muitos deles já foram falados, mas eu acho que é importante frisar, além do marco legal da Constituição, do ECA, do fato de sermos signatários, uma política de educação infantil absolutamente definida em vários documentos, né? Seja pela LDB, pelas diretrizes, pelo Plano Nacional, que já está em plena votação o próximo, né? O Fundeb, os indicadores de qualidade na educação infantil. Uma ampliação dos recursos, que também já foi falado, a ampliação da oferta de educação, tanto tornando 4 e 5 anos obrigatório, como expandindo as creches, a criação do sistema de garantias de direitos, lembrando um pouco a colega do Chile, que fala da dificuldade de um órgão setorial coordenar seus colegas, né? O fato de ser atribuído à Secretaria Nacional de Direitos Humanos ser articuladora de várias políticas, inclusive a da primeira infância, eu acho que é um caminho para, se não digo superar imediatamente, mas é um caminho que indica a resolução dessa dificuldade. Queda nos indicadores de mortalidade, o país deve cumprir a meta que foi definida para 2015, ampliação da cobertura, um aumento da produção científica na área por diferentes centros de pesquisa. O Brasil produz muito conhecimento e de muito boa qualidade em diversas áreas, nas ciências sociais, nas ciências humanas ou biológicas e também na educação. Né? E um crescimento muito grande das organizações da sociedade civil, haja vista rede com 110 e vários outros movimentos que se articulam em outras redes. E temos, o que eu considero um grande avanço, a aprovação deste plano pelo CONANDA, que é um plano propositivo. Dentro da lógica que o Dr. Ricardo trouxe de direitos negativos e positivos, o plano se coloca como um plano propositivo na linha dos direitos positivos da criança. Listagem também não esgotada aí
diversos programas, nos diversos âmbitos, com recursos, que com certeza contribuíram para esses avanços que nós temos hoje em diferentes áreas de atuação governamental. Queria trabalhar um pouco a questão aqui dos princípios e diretrizes, porque eu acho que é importante, também na linha do que eu achei muito válido e importante a contribuição da fala da colega do Chile, quando ela fala do discurso ser coerente. Antes de a gente articular políticas, a gente tem que convidar, né, senão fica aquela história do técnico Feola, uma piadinha de Garrincha, né, que Feola estava ensinando qual era a tática para fazer o gol, e Garrincha, na sua ingênua sabedoria, perguntou: vocês já combinaram com o adversário que a gente vai jogar assim? Então, é importante chamar todos os atores envolvidos, é importante convidar todos e sentar e ouvir de todos qual a concepção e em que se baseiam nas suas discussões sobre desenvolvimento infantil, educação infantil, cuidado, atenção e proteção à primeira infância. São muitos os atores, muita produção, e é necessário que se articule isso para se construir um discurso coerente, sob pena de nós nos perdermos nas palavras. Um outro princípio é o do sujeito histórico de direitos, né, considerar a criança como sujeito do presente, indivíduo único e com valor em si mesmo. Respeitar a diversidade. Cristina trouxe também muito apropriadamente, nós já superamos muitas coisas, mas nós continuamos sendo um país extremamente desigual. E a iniquidade é muito grande. E é preciso que se compreenda a diversidade, não só do ponto de vista da iniquidade, mas do ponto de vista das diferenças. Nós não temos uma infância, nós temos infâncias. Né? A infância é um período com características comuns, mas a existência na infância se dá de diferentes formas. Então, a gente não tem uma infância só, e a gente não tem uma forma só de se viver essa infância. Né? É preciso integrar visões científicas e humanísticas. É muito bom que os colegas da área de economia estejam tão envolvidos com a educação. Quem sabe assim, ou com a primeira infância, a gente consiga, de fato, dar um salto. Né? E eu estava aqui pensando que Marx, embora não seja mais persona grata, parece que ele tinha mesmo razão de dizer que quando as coisas batem na questão produtiva, elas passam a ter outra dimensão. E é o que nós todos estamos dizendo agora, né? A entrada da economia vem muito por essa linha, e foi frisada aqui, eu consegui captar, no meu entendimento da frase do professor Nakano, de que a estrutura produtiva precisa de recursos humanos. Então, é a ótica dos recursos humanos, que é válida, mas não é suficiente, aliás, é muito incompleta, mas é necessária, e por isso talvez a gente consiga avançar, porque há uma... Mas é preciso integrar a visão científica, inclusive da neurociência, com a sociologia da infância, com a educação, com a psicologia. São muitos os saberes que se cruzam e que formulam discursos nem sempre idênticos. Né? Ações multissetoriais articuladas e sinérgicas, prioridade absoluta e atenção especial às mais vulneráveis, e a questão da distribuição da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. São princípios e diretrizes que estão no Plano Nacional pela Primeira Infância e que estão também no marco legal e institucional do país. Então, a gente conseguiu avançar muito, mas os avanços na prática são ainda pequenos. E eu queria trazer algumas dificuldades na problematização, que o primeiro é a invisibilidade da infância, em que pese nós estarmos aqui num ambiente que, conforme já foi dito, talvez há 20 anos não estivéssemos, né, estávamos mais restritos aos campos mais diretamente desenvolvidos com a infância, mas a criança continua muito invisível, a voz da criança continua invisível. Escutar as crianças, ouvir as crianças, enxergar as crianças de 0 a 6, elas ainda estão muito, muito escondidas. Né? Uma outra dificuldade que a gente antevê e traz para o debate é a culpabilização da vítima. A tendência que a gente tem pela ausência de políticas públicas de apoio às famílias e à primeira infância, a gente atribui às famílias e à primeira infância a culpa pelas lacunas das próprias políticas do Estado. Eu queria só ilustrar essa minha fala. Nós fizemos um evento enorme, uma mobilização enorme durante o mês de outubro em Salvador, chamada Roda Gigante pela Primeira Infância, e tivemos vários eventos. Um deles foi numa comunidade pobre, que é alvo hoje da primeira base comunitária de polícia, à semelhança das UPPs do Rio, e nós
fizemos lá uma discussão de saúde e violência com a comunidade. E a representante da Secretaria de Saúde, uma menina muito bem formada e bem intencionada, perguntou o que é que seria violência naquela comunidade. Imediatamente levantou-se uma mãe e disse: violência é nós não termos creche, não termos posto de saúde, não termos limpeza urbana, não termos saneamento básico e não termos lugar para deixar nossas crianças brincarem. Então, eu acho que isso diz tudo, que a violência maior que se comete é a ausência das políticas públicas de Estado, e isso a comunidade sabe muito claramente. E a gente tende a culpar a mãe que é negligente, a mãe que não prestou serviço, a mãe que bebeu, né? A mãe que, enfim, a criança que não faz, a criança que é agressiva, a criança que não aprende. Na verdade, o que há é uma violência muito grande do próprio Estado. Uma desarticulação e fragmentação das políticas públicas e projetos intersetoriais existentes que impedem uma atenção integral e integrada. E que desafios permanecem, que eu deixo como questões para debate, né? Primeiro, que os índices melhoraram muito, mas se a gente pegar as populações de determinados setores, esses índices continuam muito críticos, né? As questões de desigualdade social, étnica e regional. Eles continuam semelhantes aos que nós tínhamos há 20 anos atrás. As questões das condições de moradia, de saúde e de isolamento das famílias. Eu queria trazer também um ponto que eu convivo muito com o movimento de mulheres, na Bahia, de mulheres negras. Salvador é a cidade com o maior índice de famílias monoparentais lideradas por mulheres, e o que eu já cansei de ouvir é a mulher ficar no lugar da total responsável. Nós ainda não inventamos geração espontânea. Os filhos são produtos de pai e de mãe. Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê a responsabilidade paterna? Nós somos uma sociedade que não valoriza, e eu já ouvi, inclusive, de pessoas dizendo assim: esqueça o pai, a mãe é quem tem que cuidar. É um excesso de responsabilidade, é um excesso de cobrança. Precisam, sim, de proteção, mas os pais precisam ser chamados a comparecer. Os homens precisam estar presentes, né? São cerca de 40% de crianças de 0 a 6 ainda vivem em situação de extrema pobreza. Não são poucas. Quase a metade da população dessa faixa. Então, ainda é uma população que vive em situação de alto risco. 12 milhões de crianças com menos de 3 anos de idade, e dessa menos de 25% estão em creches. E essas creches, em que pesa o grande avanço, pela grande luta da sociedade pela educação infantil, precisam ser qualificadas. Violência doméstica, comunitária, sexual, abandono e negligência. O Brasil está vencendo a batalha da mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Vamos alcançar a meta. Nós estamos perdendo a guerra quando começa um ano. A maior causa de morte hoje na população de 1 a 19 anos são causas externas. Causas externas são acidentes, violência sexual, violência social, violência doméstica e negligência. Então, você imaginar que a maior causa externa de morte de 1 a 6 anos é isso é uma questão gravíssima de política de saúde pública, de proteção, de cuidado e de educação. Ainda temos crianças abrigadas, que é um problema grave que precisa ser olhado com mais cuidado. As filhas de mães presidiárias, planejamento urbano, mobilidade. Bom, eu encerro por aqui, né? Não vou... Tinha algumas coisas, mas a gente pode fazer depois. Obrigada. Tereza, desculpa. Desculpa, mas esse papel é difícil. E como os outros debatedores conseguiram realmente acertar o tempo aí, eu peço também ao deputado Osmar Terra que faça as suas considerações ali. Tá bom. Para manter o hábito de deputado falar da tribuna, falar daqui. Eu queria primeiro cumprimentar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, porque eu levei 15 anos trabalhando, militando na área da primeira infância, para ouvir uma proposta nacional, articulada e com todas as condições para ser um grande salto e um grande avanço. Isso que o Ricardo fez hoje aqui é também, dentro de um momento histórico, que é esse debate que nós estamos fazendo, eu reputo como talvez a proposta mais articulada que eu já vi acontecer, em termos de funcionar, para acontecer, não é para ficar no discurso,
né? E que tenha condições de ser massiva, de usar tudo que já se tem feito e dar um salto adiante usando a própria estrutura que existe hoje. Que não é construir prédios, não é fazer nada maravilhoso, gastos em capital, investimento, mas é realmente organizar de maneira mais eficaz e dar uma resposta massiva. Nosso grande desafio é dar uma resposta em grande escala. Nós estamos falando de uma questão vital para a educação, vital para a sociedade, para a qualidade de vida, para a prevenção da violência. Nós estamos falando de um assunto, o mais importante que se pode falar em políticas sociais, em políticas públicas. Eu sou suspeito para dizer isso, que é uma área que eu me dedico há muito tempo, mas eu tenho a convicção absoluta que nós estamos falando da política pública mais importante que esse país pode fazer na área social, que é essa, que é esta política de cuidar do desenvolvimento das nossas crianças pequenas, né? Então eu quero cumprimentar, Ricardo. Levei 15 anos para ouvir isso, né? E estou muito contente de estar aqui hoje, participando desse momento. Depois eu queria fazer assim algumas rápidas. Toda essa política pública, eu vou fazer algumas observações pontuais, né, em relação à proposta. Mas a proposta está muito bem estruturada. Eu acho que é isso. Essa proposta toca nos pontos essenciais, né? Como a gente está falando aqui de pesquisas, né, nós temos que nos dar conta, na Romênia, na década de 70 e início da década de 80, tinha um governante, um ditador, que era o Nicolau Ceausescu, que resolveu que a população tinha que aumentar de tamanho, então as famílias tinham que ter no mínimo 5 filhos, e criou grandes estruturas para atender essas crianças. Não só creches gigantescas, como orfanatos também, porque acabavam, por algum motivo morriam os pais, tinha um monte de criança, né, e as famílias realmente aumentaram a natalidade de uma maneira extraordinária. Só que ele achava, a concepção que ele tinha, por isso que é importante a gente trabalhar com evidências científicas, a concepção que ele tinha é que a inteligência era uma coisa inata, que a criança precisava só de trocar fralda e ser alimentada, né, e as crianças ficavam com pouquíssimos cuidadores, em estruturas imensas, gigantescas, e os cuidadores nem olhavam nos olhos das crianças, né? Só davam uma madeira, faziam uma linha de produção, puxava a fralda, tirava a fralda que estava suja, outro enfiava na água, chacoalhava lá, outro dava uma ensaboada, chacoalhava de novo, outro botava a fralda e botava de novo na caminha, né? E a mamadeira era apoiada na beira da cama, nem pegar no colo para dar mamar se dava. O resultado disso foi uma geração inteira com transtornos sérios. Quando os Médicos Sem Fronteira entraram, depois que o Ceausescu caiu lá na Romênia, eles viam as crianças, em grande número, as crianças não choravam, não tinha choro nas creches. As crianças ficavam fazendo movimentos repetitivos, né? E depois, se avaliando essas crianças, viu que em grande quantidade tinham danos cerebrais importantes, sem ter tido nenhuma violência contra elas, simplesmente pelo fato de não se entender como é que o ser humano se desenvolve, como é que o cérebro se desenvolve, as competências se desenvolvem. Nós temos 2 grandes momentos extraordinários que nunca mais vão se repetir ao longo da vida, né, de desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento do embrião. Um embrião com 2 semanas não tem nenhum neurônio, e o embrião com 22 semanas tem 100 bilhões de neurônios já localizados nos lugares onde vão funcionar e já formando rede. Uma rede extraordinária. Uma criança nasce com 1.500 conexões por neurônio e em 1 ano ela tem 18.000 conexões por neurônio. Pela interação dos estímulos do programa genético, que hoje já se sabe que a criança não é um quadro em branco, né? Ela tem todo um potencial genético, né? Que ela interage com a informação que ela recebe, e pelo estímulo do meio. Então esse momento é crucial. Nada é tão importante quanto esse momento. Se uma mãe... Por isso que essa questão da gravidez é importante, né, que a Andréa colocou, né? Eu acho que é muito importante ter o atendimento. Uma mãe que bebe, que fuma, que está sempre estressada, ela cria um ambiente químico do desenvolvimento, dentro do cérebro, dentro do desenvolvimento dessa criança, que pode retardar, alterar a organização dos neurônios e criar problema para o resto da vida. Hoje se sabe que uma mãe que fuma, ela tem 8 vezes mais chance de ter um filho com déficit de atenção e hiperatividade que a mãe que não fuma durante a gravidez.
Então, são questões... A mãe estressada vai ter uma criança com maior chance de ter transtornos do que a mãe que não é estressada, né? Ou pelo menos que não controla o seu estresse. E depois, os primeiros 3 anos. Toda a curva sensorial, de percepção das sensações do mundo, de aprender o mundo, de pegar a informação do mundo, ele se organiza nos primeiros 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Depois, a curva da emoção, do comportamento socioemocional, também que se organiza até os 2 anos. E depois a curva cognitiva, que ainda leva mais tempo, mas tem o pico ao redor dos 3 anos de idade. Né? Quando a criança aprende a linguagem, aprende a lidar com as palavras, a entender o mundo. Isso é extraordinário, isso não é valorizado. Né? Quando se fala em política pública de infância, a maioria delas trata só da sobrevivência, como o Ricardo colocou. Não trata desse avanço no desenvolvimento das competências. Isso vai ser decisivo na escola. Uma criança maltratada, negligenciada nos primeiros 2 anos de vida, vai ter transtorno, vai ter dificuldade de aprendizagem e vai ser um indivíduo com muito mais possibilidade de ser violento do que a criança que é bem cuidada. E o olhar da mãe é muito importante, do cuidador. A criança ela tem um programa para interagir emocionalmente com o seu cuidador. E quem cuida da criança sente o que a criança sente. É uma relação única. Uma mãe com depressão, ela vai causar um transtorno para ela. Não é por maldade, ninguém tem culpa de ficar deprimido, mas se ela ficar deprimida, ela não olhar no olho da criança, nos momentos críticos, os primeiros 2 anos de vida, ela vai deixar essa criança com problema para o resto da vida. Então, a política pública tem que se preocupar com isso. Por isso que eu acho que a educação da família, o envolvimento da família em qualquer política pública de criança é vital. Não é só construir creche. Né? O envolvimento da família é crucial. Tem que ter a creche. Aqui eu não estou falando de incompatibilidade. A creche é fundamental. Mas tem que ter o envolvimento da família também. Tem que ter o envolvimento da comunidade. As pessoas têm que saber como é importante esse período da vida para ajudar a cuidar melhor da criança na rua, no bairro, na comunidade. Então a visitação é crucial. O programa de visitação, lá no Rio Grande do Sul, depois a Aliese vai falar sobre o programa que nós construímos lá, que é o Primeira Infância, e que o governo atual mantém, e mantém com o mesmo nome. Isso é importante, é uma prova de consciência republicana do governo do Rio Grande do Sul hoje. Já está no 3º ano, terceiro governo seguido que o programa continua, atende quase 100 mil crianças em casa, toda semana, crianças das famílias mais pobres. Esse programa, a gente tem que ir na casa para ver como é que a criança vive. Não adianta ficar num posto esperando a criança vir, ou na creche esperando a criança aparecer. Quanto mais pobre a família, mais dificuldade ela tem de entender o que ela pode fazer. Essa questão que o Ricardo colocou, da unificação, e de ter uma pessoa, tem que ter um anjo da guarda. Nós temos que criar um anjo da guarda para as crianças brasileiras. Que tenha lá um número certo de crianças que ele vai toda semana visitar, toda semana acompanhar, principalmente para os mais pobres. E ligar essa criança com todos os programas que existem. Para mim, isso é decisivo. Esse é o programa que vai mudar a vida da sociedade brasileira. Usa o que a saúde da família tem, a mãe cegonha, que são programas de sobrevivência, de garantir a qualidade, não deixar a mãe morrer, não deixar a criança morrer, são fundamentais. Mas eles têm que ir além. E esse além, quem pode dar é esse protocolo unificado, é essa proposta unificada. Então eu queria cumprimentar, dizer que a avaliação é importante, mas avaliar o quê? Eu comparo esse momento ao momento que se criou as equipes de saúde da família. Eu sou da área da saúde, nós tínhamos a atenção básica, era uma coisa gigantesca, era imensa a atenção básica. Como é que cada município fazia de um jeito e tal. Quando se criou uma coluna vertebral, que é o Programa de Saúde da Família, que a partir dele se fazia a promoção, se fazia a prevenção, se fazia o atendimento primário, mudou a realidade, acelerou a redução da mortalidade infantil, acelerou as melhorias dos indicadores de saúde no Brasil inteiro. Esse visitador, essa pessoa que vai cuidar das crianças, e não pode ser agente comunitário de saúde. Quero também dar esse depoimento aqui, porque o agente comunitário de saúde tem muita coisa para cuidar. Ele tem que medir, pesar, ele tem que ver, ele tem que um número grande de família para visitar. Tem que ser uma pessoa que cuide só disso,
E podem ser professores, podem ser assistentes sociais, são visitadores, né, que tem que ter essa tarefa. E eu queria, para terminar, dizer o seguinte: nós não precisamos falar da disputa do formal e não formal. O que precisa ter qualidade. Os programas têm que ser creche formal, bonitinha, sem qualidade de atendimento, sem professor preparado, sem estrutura preparada, adequada, não adianta nada para a criança também. E o atendimento em casa também tem que ter um padrão, um protocolo que seja avaliado a qualidade, tem que ter tempo para observar, para conversar com as crianças, com a família, principalmente com a família, uma educação da família, na verdade, que vai se fazer, né? Então, eu quero falar que o formal e o não formal não competem nessa questão. Todas as crianças têm que ter o atendimento em casa, na minha opinião, e todas têm que ter creche. Só que creche é mais caro, demora mais para ter, mas pelo menos que nem Cuba. Cuba tem 98% das crianças atendidas em casa, e tem 25% das crianças só em creche. Né? Mas todas as crianças eles têm os melhores indicadores. Eu estou terminando. Acho que tem que ter um currículo, tem que estar na escola. Acho que o pessoal que trabalha com a primeira infância tem que ser mais valorizado que o professor universitário, tem que mexer nos currículos, tem que se inverter esses currículos, tem que ter... É o trabalho mais importante para o desenvolvimento do ser humano, muito mais importante do que o ensino universitário. E, no entanto, não é valorizado, é o que ganha menos, é o que é mais improvisado, né? Tem que mexer nesses currículos todos também, né? E a última coisa que eu acho que tem que ter é prioridade em todos os programas. Tem programa habitacional, vai se sortear a casa, primeiro as famílias que têm criança pequena, né? Tem prioridade em todos os programas, Minha Casa Minha Vida, primeiro para quem tem criança pequena, né? E por que não fazer um programa de visitação junto com o Bolsa Família, né? Para quem tem criança pequena, né, em casa? Então, eu acho que essas questões... E estímulo para as empresas. Como nós queremos fazer, temos urgência em ter um programa de massa, em grande escala, tem que ter uma redução de imposto para as empresas que criem programas nessa direção também, que mantenham creches de boa qualidade, que se integrem nesses programas públicos. Eu acho que, se fizer isso, nós vamos dar um grande salto, e meus parabéns mais uma vez para a SAI, pela proposta e pela sensibilidade da análise. Obrigada, deputado Osmar Terra. Bem, nós teremos agora, rapidamente, algumas considerações do Ricardo para finalizar essa mesa. Bom, obrigado aí pelos comentários de todos. Eu não vou comentar nenhum comentário, eu queria só terminar aqui chamando a atenção de dois problemas semânticos, só para a gente não dificultar o nosso avanço em termos de desenvolvimento da política de primeira infância com questões eventualmente mais semânticas. O título Cidadão do Futuro, na verdade, o que a gente tinha em mente era um nome que continuava e que demonstrava claramente, quer dizer, eu acho que quem conhece a política chilena e olha o que a gente está falando aqui vai perceber uma gigantesca influência chilena nisso que a gente está apresentando. E no Chile, eles têm um lema, que, se eu me lembro corretamente, aí André pode me corrigir se eu estiver errado, que é alguma coisa do tipo, para a criança, o futuro é sempre hoje. Então, na verdade, o nosso título do seminário seria alguma coisa, Cidadão do Futuro, para a criança, o futuro é sempre hoje. Quer dizer, então, na verdade, a gente entende perfeitamente, eu acho que, do que a gente apresentou aqui, eu acho que fica claro de que nós não estamos... preparando o país para que no futuro essas pessoas virem cidadãos. Nós estamos, na verdade, falando uma política que vai poder ser aplicada hoje e é uma política para ocorrer instantaneamente. Então, a gente entende que o futuro para a criança é hoje, é já. A segunda questão é que sempre a gente fala 0 a 3, 0 a 6, mas sempre, quando a gente fala 0 a 3, a gente quer dizer sempre menos 9 a 3, menos 9 a 6. Então, eu queria só chamar a atenção de que todo esse esforço que a gente está falando é um esforço que toma conta de toda a atenção materno-infantil e, portanto, tudo isso
começa menos 9 até 3, no caso aqui a gente está centrando a atenção do menos 9 até os 3 anos e 11 meses. Só para, eventualmente, a gente, ao longo do seminário, não ficar confuso com essas duas questões que eu acho que são mais semânticas do que, na verdade, qualquer tipo de discordância. Obrigado.